Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. E aí, pessoal, estamos aqui com o ThalerCast, o último ThalerCast desse ano de 2022, e eu tô aqui com o Sebas. E aí, Sebas? E aí, beleza, galera? Como que vocês estão? Vamos falar hoje de coisas muito interessantes. As outras loucuras hoje que a gente fala bastante. Outras loucuras. E hoje a gente tá com um convidado super especial, tá aqui, Juan. E aí, Juan? E aí, tudo bem? Como vocês estão? Tudo Que delícia, é um prazer estar por aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Tô aqui então com o Juan Bernabó, o grande Juan Bernabó. É um cara que eu sou super fã já há muito tempo. Eu lembro que em 2007 ouvia os podcasts lá do Vinícius Teles, e eu vi, acho que o Juan falando 1 milhão de vezes, uma base muito grande aí em toda a agilidade no Brasil, né? Falando de produto, falando de startup desde sempre. E é um prazerzão estar aqui em Floripa agora também. E, cara, muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar com o Juan. A gente tem conversado aí nos bastidores sobre uns assuntos bem malucos que eu gosto bastante. E nosso tema hoje vai ser falar sobre futuros, né? Futuros ideais, desejáveis e possíveis pro ano de 2030. Então, a gente tá aqui terminando 2022 falando de 2030, né? O que a gente vai chegar daqui pra frente e como as coisas vão acontecer daqui pra frente. E tem muita coisa acontecendo, né? Então, Juan, eu queria que primeiro você começasse falando um pouquinho de você, contasse um pouquinho dessa tua jornada, como é que você chegou nisso tudo. Você que é um cara que veio lá de empreendedorismo e tudo mais, agora você tá aí em Floripa, fazendo um monte de coisa muito legal. Conta aí pra gente o que você tá fazendo e o que você anda aprontando. Beleza, eu sou um argentino que há 26 anos veio para o Brasil e comecei lá em Buenos Aires, na verdade, na década de 80, meu pai me deu um computador. E aí, sem gravador, né? Então a gente tinha que programar tudo, né? Tinha que, pra você ter uma ideia, tinha programa de rádio que transmitia jogos, sabe? Aquele barulhinho, sabe? Então, sou dessa época, né? Da época dos BBS, da época do... Então, vivi muito a questão do início do home computers, 1984, e depois o início da internet também, nos 90, acabei tendo o BBS, provedor de internet. Foi o maior BBS que virou provedor de internet. E acabei, como meu pai me deu um computador, acabei saindo da escola porque não fazia mais sentido. Eu estava num loop, né, justamente de aprender usando o computador. Isso me levou para uma outra forma de aprendizagem, né, uma aprendizagem mais pragmática, mais a partir da tentativa e erro, etc., e mais guiada pela curiosidade. Então, e aí logo em seguida, né, depois dos 12, 14 anos, acabei saindo da escola e começando a empreender. E aí nessa jornada de empreendedorismo, acabei fazendo isso aí, né, BBS, virou provedor de internet, depois daí comecei a trabalhar com Linux, né, muito, né, estava no próprio, como eu não fiz a faculdade, nem o segundo grau, o que eu fiz foi como que eu vou me educar, né? Aí eu peguei os melhores cursos que tinha aí de MIT, de Stanford, todos os meus heróis, digamos assim, e aí vi o que eles liam, né? E aí eu comprei os livros, né, que eles liam, né? Então estava aí lendo Modern Operating Systems, de Tannenbaum, com 14 anos, e aí surge aí, eu estava lá no grupinho de Minix, e de repente um maluco lá, o Linus Torvalds, ele fala que estava fazendo um sistema operacional, assim, de brincadeira, não sei o que não ia ser uma coisa séria, né, como... Não, era micro Linux, micro alguma coisa, mini, alguma coisa. Minix era do Tannenbaum. O GNU, não ia ser como o GNU, uma coisa tão séria, etc. Sim. O kernel, né? E aí eu baixei, né, então baixei, eu acho que 92, a primeira versão, a 0.12, 0.11, uma coisa assim. Então sou das antigas, basicamente. E aí o que isso é, né, anos 90, depois nos anos 90 e pouco vim para aqui para o Brasil, acabei trazendo esse provedor da internet, na época onde era, sei lá, $5.000, $6.000 uma linha telefônica aqui no Brasil. Aí do nada acabei conhecendo uma pessoa que tinha, sei lá, uma fibra ótica, não sabia o que fazer com essa fibra ótica, e aí a gente fez uma parceria, aí não deu certo, tivemos que pivotar, aí tipo, foi uma bagunça, aquela coisa de empreender, né? Não é só tecnologia, o meu papo é realmente essa questão de usar tecnologia para me divertir e para aprender e para empreender.
empreender, né? E aí, disso daí surgiu o 0900 da TV Record. Tipo, 18 meses a gente acabou faturando quase, não a minha empresa, né? Tinha 22, 23 anos na época. Acabei criando uma empresinha de desenvolvimento de software, né? E aí contratei outras 2 pessoas, e aí a gente acabou esse business basicamente escalou exponencialmente, né? De 60 linhas telefônicas foi para 6 mil em 18 meses, 600 milhões de reais faturados com um softwarezinho que eu fiz numa semana, né? Então, sem dormir, né? Uma semana assim, isso foi em 97, isso foi em 97, julho de 97, muito louco. E aí, por questões Brasil, a Caixa, questões políticas, etc., 18 meses aí cortaram, né, aquela coisa, né? Envolvia muito dinheiro, muitas coisas, sei lá, né? As coisas das diferentes forças aí que brigam pelo poder. E aí, depois disso, eu basicamente acabei abrindo open source esse software. O pessoal do Free Software Foundation acabou entrando em contato para ver se a gente juntava isso com o Asterix. Aí eu fui ver o código do Asterix, uma bosta, em C. E aí eu falei, não, cara, eu tô fazendo tudo em C++, tudo orientado a objetos, tudo bonitinho, né, tudo com abstrações. Aí fui ver, falei, não vou fazer essa porra, não. Mas as forças do marketing de Silicon Valley, etc., está no lugar certo, com acesso ao dinheiro certo, com todas essas coisas, né? E aqui estava no Brasil e, bom, é aquela coisa, né? O pessoal daqui basicamente me mandou estudar plano de negócio no Sebrae, aquela coisa toda, né? Tipo, na Softex, na época. Bom, e aí, obviamente, não virou aquilo que trouxe, né? E aí, nos anos 2000, acabei, depois de várias tentativas de empreender e falir, não sei o quê, quebrar, e algumas coisas deram certo, algumas coisas deram errado, acabei quebrando feio. E aí voltei, basicamente, pela primeira vez me empreguei. E aí, em 9 meses, fui mandado embora 3 vezes em 9 meses, né? E foi aí que eu percebi que eu tinha um mindset completamente diferente. A minha mulher, na época, a Bárbara, ela falou assim, tu acha que tá certo, tu tá certo e o mundo inteiro tá errado. Eu falei assim, é isso mesmo, é exatamente. E aí alguém me falou assim, cara, pô, essa questão do Agile, né? Ou seja, realmente tinha muita impedância. Foi aí que entendi justamente a impedância entre culturas, né? Entre paradigmas, né? Ou seja, como uma pessoa que está agindo a partir de um paradigma, e sobretudo eu, que não tinha experiência em corporações nem nada, pode triggerar, pode gerar emoções muito profundas e muito fortes para pessoas que estão vivendo desde um outro paradigma, né? E como pode haver um abismo tão grande na comunicação, porque... Bom, a questão é que, tipo assim, não consegui, ou seja, fiz umas coisas super interessantes, os times me amaram e tudo, mas, na verdade, eu estava endereçando riscos, fazendo, tipo assim, eu usava o Ruby, só que sem os documentos. Basicamente, para mim, era arquitetura executável, era, sabe, aquela coisa, né, reuniões coisa muito ágil, né? E aí, depois disso daí, foi quando eu decidi, porra, fiquei tão puto, que essa raiva eu transformei em alguma coisa positiva. Estava lendo O Oitavo Hábito, né? De Stephen Covey, falava, basicamente, o oitavo hábito é você achar a tua voz, tipo Ikigai, né? A dor do mundo, aquilo que você gosta de fazer, né? E aquilo que o mundo paga, né? E eu falei, porra, eu tenho muita experiência em aprender de uma forma que eu acredito que vai ser o futuro, que é de uma forma autodirigida. Eu acredito em empreendedorismo de uma forma também digital e etc, né? E eu acredito num outro modelo de gestão, um modelo de gestão mais adequado para a era do conhecimento, para essa terceira onda que eu tinha lido atrás, né? É um livro de 1980 de Alvin Toffler que falava sobre essa terceira onda, né? E aí eu falei, bom, então, na verdade, o que eu entendi foi todo mundo está completamente despreparado para essa terceira onda que está chegando. Eu sou, de alguma forma, um dos novos, né? Tipo assim, da nova geração, só que aí, obviamente, como não fui institucionalizado, de alguma forma, eu acabei fugindo do sistema por um tempo. E aí, então, eu tinha, de alguma forma, um mindset muito diferente do que a média do pessoal. E aí eu entendi que, bom, isso daí podia ser um problema, né? Eu me vendo como um problema, excluído, não consigo meu lugar no mundo, etc. Ou podia ser, na verdade, uma vantagem, ou seja, o limão se tornar
uma limonada. E foi assim, dito e feito, quando eu tenho uma frase super interessante no Itaú Hábito, que é: se você achar que o problema está fora, esse pensamento é o problema. E aí, quando eu reconheci que, na verdade, eu que precisava mudar, e que eu, na verdade, era o problema, porque, na verdade, a galera não me chamava para transformar a organização, ele me chamava para eu me encaixar na organização. Quando eu entendi isso daí, falei, caralho, entendi, então eu gero ruído. Puta que pariu, beleza, entendi. Ok, só que como eu vou usar todo o meu hacking e minha capacidade de hacking, arquitetura, design, e como que eu vou usar tudo que eu já para hackear as organizações, para hackear a cultura e para agregar valor numa galera que não é que é ruim, simplesmente está operando de outro paradigma e não consegue ver o valor que isso tem. E que não só não consegue ver o valor, sino que desafia completamente todas as verdades, né? Tipo assim, se eu falar que a Terra é plana, fudeu, né? Tipo assim, o cara me queima vivo. É o que acontece. É esse o tipo de problema que a gente tem nas mudanças de paradigma. Então, né, um treinador, e a gente acabou, a história, depois disso foram, sei lá, 4, 5 anos viajando o país inteiro, né, criei um grupinho no Yahoo Group, convidei uns 4, 5, né, o Yoshima, que tinha o MLBR, o Papo, que tinha o CMM Brasil, mais o Adaí, o do FDD, Borland, tinha, sei lá, uma galerinha aí da pessoal, o Alisson, sei lá, o pessoal, e acabei organizando o primeiro treinamento do Scrum, e aí a partir disso viajei o Brasil inteiro com uma palestra, que se chamava justamente uma palestra projetada com teoria de restrições, SPIN. Cara, foi um trabalhão projetar essa palestra, porque foi super uma intervenção sistêmica, né, ou seja, trabalhando entendendo as raízes das crenças do pessoal, e aí fazendo todo um processo justamente de ajudar a galera eu chamava isso de criar dúvida suficiente para eles depois fazer um trabalho de, ok, entendi, tem uma dúvida, né? Essa palestra era muito boa que você conectou mesmo muita coisa, né? Eu não sei se tem, não deve ter na internet mais, né? Deve ter por aí em algum lugar, porque nem... Nonaki Takeuchi, você trazia um monte de coisa. Pra sim, mim, né, era muito novidade na época, assim, e conectava muito. Era toda a minha raiva, né? Toda a minha raiva trazida por um lugar de amor, sabe? Minha raiva expressa de uma forma produtiva, né? Uhum. E aí, depois disso, o que aconteceu foi... Bom, aí foi muito legal, a gente fez piloto da Ericsson Mundial aqui no Brasil, quase todas as empresas da Globo. Assim, foi muito legal, né? A Zap... muitas empresas, e aí depois em 2010 eu percebi que estava vindo outra onda, né, porque eu falei assim, cara, eu inclusive falei com vários dos meus clientes, falei assim, cara, tá vindo uma onda de startups, então as melhores pessoas vão cair fora porque eles descobriram que não precisam de 300 pessoas para fazer o negócio de software, só precisa de 5. Então, com 5 tu faz uma série de produto e aí grandes empresas passam a ser mais lentas e menos competitivas. Então, isso daí vai varrer toda a indústria, vai mudar completamente. Aí, planteei para alguns dos executivos de algumas dos meus clientes fazer um modelo onde o pessoal caísse dentro, em vez de cair fora. As melhores pessoas caíssem dentro e eles financiassem. Eles construíssem, né, um ecossistema ao redor da empresa, né, aquela coisa toda, e o pessoal não conseguiu enxergar. O pessoal imaginou que isso não ia acontecer, vai concorrer com a gente, como você viu um funcionário virar dono, mas não, a gente vai financiar, mas nem fudendo, não. Aquela coisa toda. Bom, e aí viajei para Silicon Valley, conheci o Eric Ries, o Steve Blank, tive a oportunidade de participar de eu acho que foi o primeiro, né, o Lean Startup Machine, muito foda, o moleque lá, incrível, e voltei falando, puta, precisamos agora, vou começar uma outra campanha de evangelismo, fazendo uma nova coisa, falando sobre Lean Startup, e aí montando uma nova empresa, chamou a Germinadora, para justamente fazer uma aceleradora, né? O que eu queria fazer era mais com as empresas, né? Pegar os times das empresas para fazer negócios adjacentes, né? Às empresas, ou seja, trabalhar no ecossistema de inovação, acelerar a inovação das empresas, porque não tínhamos investidor, não tinha porra nenhuma, né, na época, então era muito difícil, né, isso daí. Eu acabei bancando, tinha ganhado um pouco de grana com Agile e acabei bancando tudo para a Germinadora, e aí começando
um programa que era um programa de 12 semanas, do Zero Product Market Fit, onde eu passava toda essa história, né, de Lean Startup na veia, Customer Development na veia, ou seja, realmente desenvolver negócios, e era bem legal porque era um desafio, né, e não era para startups, era para pessoas, né, hackers, hustlers e hipsters, né, 1.000 pessoas se inscreviam, entrevistávamos 200, selecionávamos 36 e aí durante 12 semanas ficavam com a gente num coworking, co-living lá na Vila Mariana, e a gente saía basicamente a cada semestre a gente criava entre 10, 12 novos times que passavam por esse programa, faziam um demo day e depois disso algumas continuavam, e aí a gente foi fazendo isso acho que uns 4, 5 anos. Acho que passaram umas 90, mais ou menos, 90 times que viraram startups, mas a maior parte deles foi para o saco. Tivemos algumas vendas, etc. E é isso. E aí, depois disso, daí, esse modelo não se sustentou, aí questões pessoais também, casamento não sustentou a loucura que eu estava, e aí colapsou basicamente toda a realidade. Aí depressão, burnout, né? E aí fiquei alguns anos fora. E aí tive a glória de conhecer Floripa. E aí, fantástico. Aí me reinserindo justamente, né? Voltando justamente depois de ter muito tempo para poder entender para onde vai os próximos 30 anos. Foi bem, bem produtivo. Na verdade, foi bem interessante para mim, para fazer coisas que eu nunca fiz, né? Autoconhecimento, começar a realmente trabalhar em mim, questões emocionais que eu nunca tinha percebido que eu tinha. Todo mundo parece que percebia, só era eu o único que não percebia que tinha. Última saber, né? Como é que foi esse processo, cara? Como é que foi esse? O processo de autoconhecimento, não? Foi... Estou pensando aí, refletindo. Cara, alto da montanha. Exato. Foi tipo assim, depois do momento da dissolução da germinadora e o divórcio junto, então foi bem traumático, né? Fiquei um ano assim deprê. E aí depois desse ano deprê, basicamente 2 anos na loucura total. Então, tipo assim, eu tinha sido, sei lá, 15 anos super família, isso, aquilo, sabe, bem, fui por muito tempo evangélico e aí a partir de 2013 mais ou menos acabei não me identificando mais e aí acabou que, tipo assim, basicamente tive uma nova adolescência, né, uma adolescência tardia, né, talvez a adolescência que eu não tive lá atrás, né, comecei a trabalhar muito cedo e toda essa história, né, e aí depois disso chegou o Covid, né, e aí com o Covid basicamente acabei chamando uma amiga para morar comigo no apartamento que eu tinha lá em Vila Madalena, e eu acho que ela tinha justamente um pouco dessa pegada, e a gente decidiu fazer alguma coisa juntos, né? E aí falei do Y Combinator, essa questão de conviver, a questão de tipo assim, quando chegou o Covid, falei, vem para casa, e aí a gente começou a assistir algumas coisas, sobretudo nessa época, né, que estava bem complicado, estava todo mundo encerrado no lockdown, e aí acabamos fazendo a jornada Gaia, do ego para o eco, com meus heróis de pensamento sistêmico, né, numa tarde teve o Maturana juntos, na mesma call, foram 7.500 pessoas online, e eram 13 semanas, basicamente toda a jornada do pessoal do Presensing Institute. Então estava o Otto Schumacher, não sei pronunciar o nome dele, mas o Otto, que é o criador da teoria U, tinha o Peter Senge, né, de System Thinking, tinha o Maturana, Humberto Maturana, e tinha o Franz, como chama o Franz? O Maturana é aquele físico, né? O Maturana é um biólogo chileno, o físico que você está falando é o Fritz Capra. Também estava, os 4, cara. Então tive... Sabe, eu sei, é uma honra do caralho. E eu nunca tinha do autopoiesis, né? Que ele fala da autopoiesis. Isso, autopoiesis, exatamente. Autopoiesis. Então, tipo assim, do nada, tava aí fazendo justamente... E eu tinha deixado de seguir o Seng quando ele escreveu aquele livro Presensing, que eu nem li, porque bateu comigo, entendeu? Eu não... Tipo, não era nessa... Tem a ver com a teoria U bastante, né? O presente, né? Total. E aí, quando conectou com isso, o que foi? A teoria U é basicamente descer, né? Então, foram 13 semanas. A primeira, basicamente, é Open Your Heart, Open Your Mind, Open Your Will, né? Abrir teu coração, abrir tua mente, abrir tua intenção, teu desejo. Aí depois conectar com a fonte, connect with the source, e nunca lembro os próximos 3, mas é basicamente algo como se fosse
cristalizar, não sei o que, e prototipar. E disso daí surgiu basicamente o projeto que eu estou trabalhando agora, que essa iniciativa, mas isso foi, eu acho que julho de 2020, que me levou a todo esse trabalho de justamente entender o futuro, para onde que estava indo o futuro, né? E como a gente poderia criar futuros ideais desejados, né? Ou seja, e aí precisei, nunca tive coragem porque eu falava assim, ficava reclamando de que o pessoal estava empurrando o pessoal, não sei o quê, e o pessoal, né? E aí eu falei assim, tá, mas por que em vez de você reclamar, não vai fazer, né? Vai construir o novo, em vez de reclamar que o velho não anda rápido, né? Uhum. E aí eu falei, caralho, bom, e aí me desafiou pra caceta, porque aí o bicho pega desde outro lugar, né? Porque eu tava desde um lugar muito mais confortável como consultor, né? Não tava como empreendedor, né? Então, e aí como empreendedor, tipo, aí o bicho pega, né? Eu tava cansado de empreender, tava desmotivado, mas aí daqui a pouquinho isso aí começou a vir, e aí comecei a precisar encarar todos os meus limites, todos os meus desafios, sabe? Então foi muito interessante, porque aí comecei nesse processo, comecei a meditar, comecei a chorar pra caralho, nossa, você não tem ideia quanto chorei. Aí em janeiro de 2021 veio o lockdown de novo, e aí eu falei, não, esquece, o prefeito, foi uma quinta-feira, o prefeito falou, cara, que ia ter lockdown de novo. E aí eu falei, não, mais um ano nessa cidade não consigo. E aí falei assim, pô, uma coisa que eu estava fazendo lá atrás, que eu voltei na Germinadora, foi que eu estava começando a jornada nômade com minha família, né, 2010 mais ou menos. Eu mudei, né, vendi a casa, fui para o Rio, não sei o que, e acabei ficando no Rio. E aí depois voltei para São Paulo por conta desse negócio da Germinadora, que é um lugar físico, né? Então voltei para o agrário, não o nômade, né? E aí o que eu fiz foi, bom, vou conectar de volta com essa jornada. Parece que acontece muito essas coisas, né? Quando tem uma crise, aí a gente volta para o lugar onde a gente largou essa história. E aí voltei desse lugar, e aí eu fiz uma pesquisa. Sábado, né, quarta-feira foi isso, decidi, não vou ficar aqui. Sábado fiz uma pesquisa no Google, melhor lugar para conhecer nômades digitais no Brasil. Deu Floripa, Celina. E aí, Praia Mole, nunca tinha vindo para aqui, assim, mais do que 2 dias para fazer palestra. E aí, isso foi sábado. Na quinta-feira, entreguei a chave do apartamento, vendi tudo, entreguei tudo, doei tudo, todos os móveis, tudo. E domingo estava aqui. 2 de fevereiro, em uma semana, decidi o lugar, sumi de lá. E aí eu vim para aqui, para Celina, que tinha um programa de co-living. Um programa de co-living, onde você pagava um valor, e aí você podia usar qualquer unidade do Celina, que é uma startup, ao redor do mundo. E aí falei, caralho, isso aqui vai ser maravilhoso, né? Que aí eu posso pagar um valor por mês, não preciso ter um contrato de aluguel, não preciso isso o quê. E aí passei 5 meses lá no Celina. Legal. E achei que ia ser uma situação bem light de ok, eu estou ancorando, estou fazendo uma coisa bem meditação, etc. E foi tudo o contrário. E aí, depois disso, eu acabei conhecendo o Rosemary em um outro lugar, que é realmente Recife, que é 1 ano e 4 meses lá, que é aí realmente consegui me focar nessa questão de autodesenvolvimento, sabe? Foi muito, muito interessante. Muitas conversas, muita gente, yoga, inspiração, natação, muito verde, muito corpo, muito... nesse processo todo eu baixei 50 quilos, então foi muito, muito relevante, sabe? Muito interessante. Legal. E tudo basicamente com um único método. O foco era mais vida. Meu dia, quais as atividades? A atividade me dá vida ou me tira vida? Me dá vida, me tira vida. Otimização bem simples. E aí fazer mais me dá vida. E aí depois fazer menos do que me tira vida. E aí depois disso, começar a fazer isso hoje e amanhã. Ou seja, comecei a entrar em me reprogramar com esse algoritmo, digamos assim, né? Então, positivo. Foi muito, muito interessante, cara. Muito interessante. Legal. E aí, nessa loucura toda aí, você acabou criando algumas coisas, né? A gente tava conversando. Sim.
Que é toda essa ideia aí do mais vida, do infinito. Conta um pouquinho pra gente aí, o que é isso. Então, o que eu entendi? Basicamente, eu fiz um trabalho forte de entender para onde que estava indo o futuro. O que eu percebi é que a maior parte da galera estava olhando de uma forma ou linear ou exponencial, mas e exponencial chega aonde? Né? Tipo, se bate onde? Né? Qual que é o gargalo na sociedade que o exponencial vai bater, né? E aí eu estava, basicamente, desde 2008, 2009, eu era um desses loucos que seguia um pouquinho esse negócio de Bitcoin, mas não acreditava tanto, né? Agora ficou bem evidente, né? Mas eu olhava para essas questões mais de moedas sociais, etc., questões de olhar para o sistema financeiro, e eu estava prevendo justamente um momento onde o modelo financeiro, o sistema financeiro está projetado para ele, basicamente, ele tem um design que leva para um lugar onde tem hiperinflação, digamos assim. Todas as moedas passaram por hiperinflação, etc., né? Então eu me perguntava, bom, o que vai acontecer quando o dólar de repente entrar nesse processo, né? Agora estamos vivendo exatamente isso. Aí em 2013 fiz justamente uma palestra que chamava A Era da Disrupção Contínua, né? Que justamente falava um pouco sobre isso. E aí o que eu percebi foi, a maior parte das pessoas ainda está, ou seja, quem controla a grana, muita da galera que controla a grana, que controla as empresas, etc., ainda está com uma mentalidade linear, era industrial. Tem uma galera de fundos, VCs e startups, o ecossistema de startups, basicamente está apostando em negócios exponenciais por como está o jogo. O jogo dos VCs é basicamente apostar em negócios que vão multiplicar o capital em, sei lá, menos de 7 anos, em 50 vezes. Basicamente, essa é mais ou menos a brincadeira, digamos assim, né? Uhum. Então, tem um jogo linear, tem um jogo exponencial, e eu falei, bom, vai dar merda. E aí o ponto é a questão dos limites, né? Eu tinha lido um livro há muitos anos atrás, acho que nos anos 90, que se chamava Limites para o Crescimento, né? Limits to Grow, de Ornella Meadows, que falava sobre 12... Esse livro é muito, muito interessante. Acabei de ver esse livro e eu adicionei na minha lista, que o pessoal de engenharia de tokens, que é uma DAO que está treinando o pessoal para pensar, né, criar sistemas, né, de governança, tudo, né, dentro dos smart contracts e tudo mais, né, dentro da blockchain, estão utilizando tudo da Ornella Meadows, né, praticamente, para criar esses sistemas sustentáveis, né. Então, e esse livro, cara, eu tava quase mandando aí pro pessoal ali da Thaler. Não, maravilhoso. Esse é um livro que me inspirou muito, né? Esse me inspirou muito. Assim, nossa, imagina, e é muito legal porque justamente na capa tem aquela curva, né? Que é justamente aquela curva que estrangula exato. Estrangula o sistema. No Reinventando as Organizações, o Lalo fala isso, né? Que nos sistemas vivos a gente tem um negócio que cresce sem parar que chama câncer, né? Isso, exato. É isso, exatamente. Ou seja, quando a célula desliga da informação do corpo, né? Então essa célula começa a ter alguns problemas. Acabei de ver um trechinho de um Instagram aí que falava exatamente isso, que é uma célula cancerígena, basicamente que desconecta do processo. Ela está tão ferida de alguma forma. Ela está tão ferida que desconecta do corpo e aí o único que ela consegue fazer é entrar em um processo de se reproduzir e de sugar energia do hospedeiro, basicamente. Então, o que ela faz e aí, se você for ver, a gente tem uma metáfora, né, na era industrial, é um papel, né, das pessoas. A gente nem se fala mais sobre cidadãos, né? A gente fala sobre consumidores, né? Com 8 bilhões de consumidores. Isso, exatamente. Então, e eu sinto que, bom, uma das coisas que falava o Alvin Toffler nesse livro de 1980, que é da terceira onda, eram três grandes macro tendências. A primeira era a questão de desmaterialização, né? Quando o DVD vira Netflix, certo? Ou quando o CD vira Spotify, onde vira as service, aquela coisa toda, ou seja, desmaterialização, mas que realmente, né? Uhum. Ou MP3, vai. Aí a segunda macro tendência é a de deslocalização. Pronto, 2020 a gente entendeu que para, sei lá, a galera que trabalha... Alguns não entenderam ainda. Alguns ainda não pegaram esse recado.
Não, eu acho que ainda vai ter uma briga interessante aí, porque quando você tem deslocalização, você passa a ter, digamos assim, todo o processo da era industrial das cidades quebra, né? Porque a ideia de você ir para uma cidade era para você estar perto né? Trabalho. E aí o trabalho estava lá, então você mora onde você trabalha. Agora, se o trabalho está na nuvem, fudeu. Porque aí o que isso gera é basicamente uma desconexão desse jogo. Esse jogo, de repente, fala assim, tá, mas espera aí, eu vou manter o meu estilo de vida de 1 hora para ir, 1 hora para voltar, de um metrô para ir, de um metrô para voltar, de um negócio, ou eu vou inventar um novo jogo. Cara, não, tem natureza por aí, agora tem Starlink, em qualquer lugar do mundo eu posso ter terrenos baratos, entendeu? Então, vamos viver um êxodo nos próximos 30 anos para novas cidades e novos lugares, né? E com grana, tá? Porque esse é o ponto, não é hippie, né? Ou seja, é a galera que ganha de 100 a 200, 300 mil dólares, tem os influencers, tem os trabalhadores. Então, toda essa galera, e quando as empresas não quiserem que essa galera vá embora, o que esse pessoal vai fazer? Vai embora da empresa. É the Great Resignation. Então, já está acontecendo tudo isso aí. Então, até 2030 vamos ter 1 bilhão de nômades digitais. Ou seja, a economia vai mudar de uma forma radical, a questão geopolítica também, provavelmente, a questão do dinheiro também, a gente está vendo isso agora, né? O Federal Reserve Bank, a China está tendo o colapso que a gente vai viver agora, é muito, muito, muito grande. Eu passei, 10 anos me preocupando com isso, agora já não estou mais me preocupando com uma questão de que bem eu faço para mim, para as pessoas eu me preocupar. Eu não posso fazer muito mais além do que me focar em me manter bem para poder ser útil, né? Porque senão vira parte do problema, né? Você falou localização e depois tinha? Deslocalização, e a terceira é a prosumerismo. Quando os consumidores viram também produtores. E aí aí que a gente começa a entrar em DAOs, aí que a gente começa a entrar em novos modelos de produção, e quando isso vira distribuído, e aí a gente começa a ter, aí o mundo fica louco, né? Fica interessante. Sim. Mas então inclusive você tem uma das características das DAOs é que muitas vezes elas são bankless, né? Elas não têm banco, elas não dependem de banco, né? As pessoas até podem comprar tudo sem tocar um Fiat, sem tocar um Fiat, não o carro, né? Mas a moeda, né? Sim, nenhuma das moedas monopolistas, né, de alguma forma. Que é controlada por governo, né? Que é o governo que imprime, exatamente. Né, no caso. Sim, isso. Então, o que eu sinto é que a gente, digamos assim, a partir do Bitcoin, o que começou a operar no mundo? E acho que é super interessante para entender. Uma lógica mais de campus. Certo? Ou seja, quando você tem o Bitcoin, o que você tem? Uma plataforma com um protocolo que permite que partes, sem necessidade de uma autoridade central, possam operar um protocolo, basicamente, né? E aí você começa a ter um ledger. Porque, no final, um banco, o que é? É um livro, cara. Se você vai para 1700, na Itália, tu vai ver um cara sentado num banco, certo? Com o quê? Com um artefato, certo? O que é esse artefato? Um balanço. É só isso. Então, se você tem um puta banco com 100 mil funcionários, o que é? O que tem no centro? No centro tem um livro caixa, só isso. Sim. Tem aqueles mainframe, né? Ou seja, é um livro caixa, só isso. Quando a gente tem um livro caixa distribuído, né, permissionless, etc., o que acaba acontecendo é que a gente desintermediou, porque realmente era necessário alguém controlar o acesso e definir as formas de acessar esse artefato e como que entra, como que sai, etc., só que cria um puta lugar, aquele negócio, né? Um poder tão grande que eu não acredito que nenhum humano possa ter esse poder, sabe? É um poder que não tem como não corromper um poder desses, né? Você ter centralização pura, né? Centralização pura que nos permitiu fazer toda a loucura que a gente fez, né? Ou seja, a gente conseguiu construir... tem um cara muito interessante, que é o cara que criou o euro, e o arquiteto do euro. Originalmente, o euro eram duas moedas, né? Uma moeda do país, então a lira, junto com o euro. A não sei o que, junto com o euro, certo? Então, eram duas moedas. Era uma moeda mais masculina e uma moeda mais feminina. Então, você tem que ir basicamente... Bom, o cara foi atrás para entender, né, como funcionavam as coisas, né? Uma mais cuida, a outra é
para entre diferentes tribos, digamos assim. Comércio entre diferentes tribos, se usa uma masculina, a moeda mais da tribo é uma moeda que é mais feminina, então tem muito mais a questão de cuidar. E historicamente, a gente só ficou com a masculina, basicamente. Então, o que acaba acontecendo é que isso nos permitiu, e aí tenho nesse livro, não lembro agora, que eu acho que é O Futuro do Dinheiro, se não me engano. E o que ele fala, basicamente, ele tem uma... Como que chama aquele... O Caterpillar? Sim, a lagarta. A lagarta. Desde o ponto de vista da lagarta, sim, como que está funcionando nesse momento? Está sendo uma maravilha. Tem uma árvore e ela está comendo todas as folhas da árvore. Está uma beleza. Está tipo assim, está sugando. Está trazendo um monte de proteína para dentro dela e ela está engordando e está uma delícia, certo? Desde o ponto de vista da árvore, a coisa não está tão legal. Certo? Fala para meus pés de couve aqui. Que tá... Mas, como a natureza é perfeita, né, tudo se equilibra, quem vê isso daí pode achar que a natureza é injusta. E, na verdade, é que ela não entendeu o filme inteiro, né? Se você deixar ele o play mais tempo, tu vai ver que tem esse processo de consumir e atrair toda essa proteína. Aí depois entra num processo de quê? De metamorfose. Eu acho que esta década, que eu estou chamando a década da grande disrupção, é um momento de metamorfose, onde a proteína é rearranjada. Toda a proteína que a gente acumulou na era industrial, né? As ferramentas, conhecimentos, etc., sobre os átomos, sobre isso, né? É rearranjada para um outro novo modelo, onde aí começa a haver justamente o processo de virar uma borboleta, e aí justamente você começa a fazer que a vida continue, certo? Então, sim, esse momento parece que é um momento de depressão, parece que vai dar tudo errado e vai morrer todo mundo, mas na verdade é um processo onde depois disso aí se compensa, né? Então eu sinto, e não sou eu, senão tem muita gente aí também, que na verdade provavelmente é isso que vai acontecer, né? Então, e eu acho que tem bastantes sinais de que isso que deve acontecer, e para mim prefiro apostar nisso, né? Do que em outra coisa, né? Ou seja, a opção não é muito boa, né? Não, a outra opção é muito deprimente, né? Então, assim, aí pode me presente, né? Então, o que eu estou fazendo é olhando como se fosse, sabe, o cara da Fórmula 1? O cara da Fórmula 1, ele não pode usar a mente, não tem tempo para usar a mente. Então, quando ele é treinado para que quando o carro começa a derrapar em direção à parede, e aí ele vai se fuder, certo? O que ele tem que fazer? Ele tem que olhar, ou seja, move a cabeça na direção da saída, e aí o corpo vai junto. Então, o que eu estou fazendo, basicamente, é olhar, não para a parede, eu já olhei bastante tempo para a parede, olhar para a saída, e aí o corpo vai junto. Então, essa é a estratégia que eu estou usando e está funcionando. Legal. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha para a saída? Como é que a gente se prepara, né, para virar borboleta? Eu sinto que vai acontecer de uma forma ou de outra. A sensação que eu tenho é que a resistência é o que cria o sofrimento. Então, o resistir o processo que cria todo o sofrimento, entendeu? Então, quando a gente não se foca no presente, não foca naquilo que a gente pode fazer e a gente começa a blame, começa aquilo que eu falei, né, o problema é lá no outro, é lá não sei o que, eles, e aquela coisa toda, a gente entra num processo justamente de blame e de criar sofrimento. E eu sinto, né, que o que eu estou fazendo é justamente isso. Primeiro, cuidando de mim, né? Então, cuida do teu corpo, basicamente proteger a vibe. Então, eu mudei a minha alimentação, mudei a minha forma, né, de olhar as coisas, e aí eu assumi um pouco mais eu estou assumindo, não estou perfeito, certo? Mas é uma questão de uma disciplina, né? Que eu nunca tive, de me responsabilizar pela minha vibe e proteger minha vibe. E aí, uma vez que eu consigo proteger minha vibe, obviamente, eu, em vez de co-criar a partir de um passado traumático, que repete padrões de trauma, eu posso começar a transcender alguns padrões de trauma da família, de várias coisas, né, que a gente tem, né, do nosso sistema familiar e do próprio crescimento, inclusive que fala, né, de epigenética, falam que tem até 42
gerações para trás de memória que é transferida, que não é transferida oralmente, que é transferida por questões sistêmicas, né? Aí tem uma galera que é especialista nisso, né? Exatamente, comportamentos, tem compensações, etc. Eu não sou especialista nisso, mas eu tô gostando de ver porque eu tô olhando para essas questões, né? Então, o ponto é justamente, será que a gente está pronto para uma economia infinita? Ou seja, será que a gente está pronto para a abundância? Ou será que a gente vai ser sequestrado pelo medo, sim? De repente, cara, vai dar errado, não sei o quê, e a gente cocria uma realidade a partir justamente do medo e não uma realidade a partir da abundância. E aí que entra a questão de futuros ideais desejados, né? A questão de como podemos, né? começar... Isso, voltamos para o começo. Como eu encontrei o Murilo Gun, ele estava durante um tempo aqui em Floripa, e ele estava com uma galera, convivendo com uma galera, e aí às vezes ele ia lá no Celina e a gente acabou se vendo, se encontrando. Eu tinha conhecido ele numa palestra que 2 anos a gente fez, que era Prefeitos do Futuro. Então foi muito interessante. E aí ele me falou basicamente sobre essa questão de conviver para co-curar. Falei, cara, se tu quer fazer um projeto grande, isso quer... Eu falei, os maiores desafios, ele falou assim, cara, se tu quer ser governador, presidente, qualquer coisa que você colocar a tua cabeça nisso, faz o seguinte, pega uma galera que você confia, sei lá, 15 pessoas, e aí vai para conviver durante 6 meses num lugar, numa casa, numa fazenda, em algum lugar, e aí convive para quê? Para co-curar, para poder co-criar desde um lugar, sim, co-curado, né? Então, aí eu falei, beleza. E aí, a minha estadia lá no Rosemary foi um pouco isso, né? Entender como fazer isso daí e me preparar para esse processo, né? De conviver para co-curar, para co-criar. E eu percebi aí que foi, tipo assim, um dos maiores laboratórios e justamente de ver quantas coisas eu não tinha resolvidas na minha vida, sabe? Na questão de relações. Porque no final, tudo, se você for ver Bitcoin, o que é Bitcoin? Ele muda as relações. Ou seja, ele cria um campo, você tem um centro aí, basicamente, que é onde a pessoa se conecta, como a pessoa se conecta, né? Um campo, e aí as pessoas basicamente gravitam a partir de um contrato. De quê? De relações, né? Não é uma coisa, não é como um banco que tem um prédio, né? Na verdade, isso é um campo, né? E aí, para a gente poder criar um futuro desejado, a gente precisa começar a ter um campo onde a gente está co-criando a partir desse campo desde um novo modelo de relações, né? Ou seja, desde um novo, não um modelo, mas desde questões de relações que não gerem tanto trauma, que sejam mais curadas, sabe? E eu sinto que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Essa questão de ego, essa questão de... total, legal, isso daí, sabe? O começo da Thaler foi meio que isso aí, cara. A gente... Total, né? Tinha uma casa lá na Lagoa, uma galera. Foi uma parada interessante de começo de empresa, assim. E a gente trabalhava bastante. Eu falava muito sobre autogestão e tudo. Uhum. Eu falava de autogestão, de times e tudo, mas eu nunca tinha realmente vivido, sabe? Ou seja, eu entrei como evangelizador e tudo, e muito aquela coisa do salvador ferido, né? Ou seja, eu falando sobre um negócio que eu queria viver, mas eu ainda não tinha vivido, fazendo muito bem para muita gente, mas ao mesmo tempo sendo pesado para mim e não podendo viver essa realidade, entendeu? Sim. Então agora tive que passar por esse processo todo para justamente poder realmente estar pronto para poder fazer alguma coisa assim com outras pessoas, né? Porque era uma dor muito de alma, sabe? De criança, eu acho que então foi muito interessante, né? E aí isso nos deixa nisso, basicamente a única forma de mudar fora é mudar dentro. A única forma de mudar o mundo é mudar a si mesmo. É basicamente essa. E eu sinto que muita gente está passando por isso. Então, e que isso pode ser um crescimento exponencial desse processo, que não vai ser linear. Vai ter ser também essa mudança de consciência, assim como de 1890 para 2030 mudou completamente nossa cultura, e aí nossa ideia de realidade, nossas expectativas, né? Tipo assim, são 4 histórias que a gente precisa mudar, né? De onde viemos, onde estamos, para onde vamos e quem somos. Basicamente são essas 4 coisinhas. E são só histórias, não são só histórias que
pelas quais a gente se orienta no tempo e espaço, né? Ou seja, se a gente consegue olhar isso, e é isso que eu estou trabalhando, basicamente, como a gente pode repensar a narrativa de onde a gente está vindo, onde estamos e para onde vamos, em vez de ser linear ou exponencial, ser infinito. Ou seja, entender que vai do exponencial, ele não vai e bate no teto. Esse daí naturalmente vai fazer um loop. E aí vai justamente ir para outro patamar em termos de consciência. E tem muita gente que está... Toda essa galera de cripto, muita gente de cripto, obviamente, que está muito em Salvador e está muito blaming. Mas tem dessa galera de cripto que já está no outro patamar, que já está falando, beleza, não, esquece, não somos nós, é a nossa história, somos humanos, não tem culpado, né, pra gente, né? É como as coisas são, e aí a gente pode construir a partir do amor, digamos assim, desse lugar mais curado, digo. Acho que desculpa te dar uma ideia, só que tem muito esforço, eu tô vendo, de algumas DAOs que estão muito preocupados em criar esses loops, esses feedback loops que sejam sustentáveis, né? Que criam uma sustentabilidade para a organização. Ou seja, como criar esses sistemas, às vezes, de recompensa para recompensar os bons atores, né? Mas não bons atores individuais, mas que fazem um bem para a organização, né? Com pequenas ações, às vezes, mas que essas ações são recompensadas para o bem da organização, né? Para ela conseguir crescer sustentavelmente, ou para que as pessoas, ou para se cuidar, né? Porque nem você falou, né? Tipo, como cuidar da vida, né? Então, como é que a gente recompensa isso? Porque hoje, por exemplo, a gente tem organizações gigantes, bilionárias, né? Que são categorizadas muito como deu certo, né? Mas você vai olhar e você vai ver que as pessoas morrem de burnout o tempo todo, né? O pessoal fica se demitindo o tempo todo, né? O que o feedback loop, digamos assim, eles estão conectados, entendeu? Se o feedback loop é financeiro, ou seja, se eu estou olhando a dimensão financeira e basicamente a única coisa que eu estou... Olha só que problema que a gente tem, né? Eu chamo isso dos ecosystems, né? Os ecosystems, basicamente, as corporações, etc., foram projetadas para optimizar uma dimensão, que é a financeira, e então o jogo todo está focado em mais grana, só que o ponto é o seguinte, não tem, se a gente for ver, uma bola de neve, né? Pensamento sistêmico, system thinking fala da bola de neve. Para ser infinito, o que é? Você precisa ter um reforço, certo? Negativo aqui, né? Então, esse reforço negativo normalmente acontece com duas moedas, por exemplo, ou um modelo de gestão que tem um feedback loop, basicamente, onde cada pessoa é um sensor. Para mim, é isso que vai acontecer. É isso que eu estou trabalhando. E a gente está chegando em algumas coisas assim, onde a gente tem mais vida, menos vida. E aí, de fato, cada pessoa é um sensor. E estamos chegando nisso daí. Daqui a pouquinho a gente vai poder ter economias onde, digamos assim, onde o que a gente está optimizando não é só crescimento econômico, é um crescimento da vida, né? Eu sinto que é possível e que não só é possível, senão que é um bom negócio. Ou seja, para o capital... porque assim, tu quer um modelo de negócio onde a galera... morre toda, entendeu? Tipo assim, qual é o fim que tu quer dessa história? Né? Qual é o fim do filme? Tem uma frase da Donella Meadows, tem umas palestras ali gravadas bem famosas no canal dela, acho que inclusive, que ela fala assim, quando tem um político, né, falando assim, pô, é o melhor economia ou trabalho saúde, né, tipo, né, aí ele fala assim, cara, para uma pessoa que trabalha com sistemas, né, com visão sistêmica, né, analisando o sistema e criando um sistema sustentável, não faz nenhum sentido, é uma questão que ela é um questionamento que não faz sentido, né, não tem como colocar uma coisa ou a outra, né. Então, mas esse é o ponto. O ponto é que quando eu coloco isso, e esse era o grande problema de vender Agile, né? Porque eu falo assim, tá, mas quando vai entregar? Né? Então, ou seja, você faz uma pergunta que não faz sentido, aí tu cria os essa aí quantas vezes? Como? É a pergunta que a gente mais recebe, né? Claro. Quando é que vai estar pronto? Por quê? Claro, exatamente. Fala assim, cara, nunca vai estar pronto e já começou. Eu sempre falo, quando me falam assim, tá, vamos começar, entendeu? Eu falo assim, olha, nunca vai terminar e já começou, entendeu?
Muito bom, cara. O nunca vai terminar, eu já uso. Mas o já começou, eu nunca usei. Gostei dessa. Porque já começou, cara. O problema claro. é, tipo assim, o software não começou no momento que eu faço o software. O software começou, já tá rodando, já tá as dores, já tá isto, a última versão. Então, tipo assim, essa é uma forma de pensar, uma das lentes, e agora a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, o que eu estou trabalhando é justamente esse modelo. O que eu trabalhei nos últimos 20 anos foi, primeiro, questão de 4 pilares que eu uso, né? A questão de disrupção de mindset, que é o centro de tudo é a disrupção de mindset, é novo mindset, né? E aí, os últimos 20 anos foi do linear para o exponencial, do exponencial agora, esses próximos 30, para o infinito. Então, são lentes. Você tem lentes e, basicamente, também, de alguma forma, liberações emocionais, porque a gente tem traumas. Então, tipo assim, mas eu não sei, eu preciso ter uma data, certo? É uma questão emocional, não é uma questão lógica, certo? Então, quando eu te falo assim, por isso que a gente tem muita dificuldade de lidar com quem está desse lugar, porque essa pessoa que está lá cuidando desse orçamento foi autoselecionada pelo sistema para ter o mindset do sistema. Então, não tem como esse cara contratar. E olha só, 75% das transformações ágeis dão pau, porque eles fazem o que eu chamo de transformações fake. E não é porque o pessoal é ruim de transformação. O problema é que não deixam trabalhar. Igual que acontecia com a gente lá atrás como developer, não conseguimos trabalhar. Porque o cara te faz uma pergunta, se quem contrata tem um mindset velho, o que tu acha que vai contratar? Coisas que não ferem um mindset velho. Porque se ele fizer isso, e o que eu fazia era justamente o meu trabalho de vendas e a forma como eu entrava nas empresas, entrava por baixo do radar. Ou seja, todo o discurso que eu fazia envolvia vender o que o cara queria comprar, só que de uma forma e uma estrutura contractual e uma estrutura basicamente de como tocar o projeto, onde não era possível mais colocar não era o cliente que estava no controle do projeto. Era como se fosse, cara, quando tu vai num psicólogo, não é o psicólogo que diz como você vai atuar nele, entendeu? Tipo assim, se eu sou cliente, eu estou me rendendo ao processo terapêutico. Não é, se eu vou lá no psicólogo e eu quero, não, é o seguinte, o senhor agora vai me perguntar tal coisa. Não vou falar de meus pais. Não vou, aí entendeu? Aí tu quer, na verdade, fazer de conta, né? Que é o que... Gostei dessa metáfora, analogia. Pois é. Mas a gente sofre bastante com isso, assim, às vezes, porque nossos clientes já chegam com uma afirmação disso, né? Com algumas afirmações já prontas, assim, né? Disso. De, tipo, não, a gente precisa fazer assim e é assim que vai dar certo, né? É o pensamento... Às vezes é o pensamento linear, né, bastante, né, achando que uma ação vai levar a outro resultado, e é isso, é só executar o processo linear de um processo de negócio, né, tipo um business process ali, normal, e, né, executando esse processo, a gente vai ter esse resultado, e pronto, acabou. Não entendo por que é tão difícil entender isso, né. Igual ao dinheiro, né, no fim. Igual ao dinheiro no final, né, então, assim, eu só procuro alguém que execute, praticamente, né. Exatamente. É uma frustração grande para essa galera, e o que eu percebi em 2006, que começou a me ajudar muito a lidar com isso, é aquilo que o pessoal da teoria U fala, que é o estado interior do interventor, a qualidade da intervenção envolve a qualidade interna do interventor. Então, quando eu estava intervindo numa empresa, sempre partia dessa questão de empatia e compaixão. Entender que o gestor está desde um mundo onde não é possível para ele pensar desta forma. Ou seja, não é um problema se eu colocar a culpa nele, eu não vou conseguir mudá-lo, porque ele não... O que acontece com alguém que eu já culpo? Ele vai me rejeitar, certo? Eu não vou conseguir. Então, a primeira coisa que eu precisava fazer era, vamos almoçar? Então, tipo assim, cara, como tu vai ganhar o bônus? Cara, sim, entendi. Cara, então, para mim, eu estou me lixando em Agile, estou me lixando em Scrum, estou me lixando em tudo isso daí. O que eu quero é te dar sucesso, maximizar o teu sucesso. Como o pessoal te cobra aqui? Assim, assado. Beleza. Então vamos trabalhar. E aí começava a trabalhar muito menos com processos e muito mais com a questão de entender a questão das pessoas e entender as motivações delas e eu me colocar a servir basicamente o sistema, porque
de alguma forma, obviamente, em algumas reuniões, o que eu fazia era fazer intervenções onde eu pintava o elefante de branco, né? Ou seja, para você poder fazer isso, e o pessoal te deixar fazer isso de alguma forma, exigia muito trabalho das raízes, né? Ou seja, muito trabalho com a galera para justamente conseguir poder ter esse papel, digamos assim, um papel onde, eu vou falar de coisas que são dolorosas. Até porque uma das coisas que eu fazia é eu escolher os clientes. Eu tinha um marketing tão forte que, na verdade, eu falava assim, de cada 3 clientes que vinham, eu só escolhia um. E aí, obviamente, eu precisava ter um marketing forte para poder escolher, senão estava fodido, né? Senão tinha que fechar com o que viesse, né? E aí, o que eu fazia era basicamente critérios. Se a dor da mudança é maior da dor de ficar assim, então me procura daqui a um ano. E eu falava isso na boa, entendeu? Eu falei assim, cara, você não está pronto. A TV Globo, cara, eu neguei várias vezes, neguei umas 5 vezes, a Accenture me levou umas 5 vezes e tipo assim, eu sentia que não, o mesmo time que desenvolveu a transformação que ia mexer, tornaram a TV Globo uma fábrica, né? Então era um processo de fábrica totalmente fabril, e aí as mesmas pessoas estavam me chamando para... Eu falei assim, cara, não vou conseguir. Tipo, a galera que eu preciso aqui nesse grupo de transformação é exatamente a que você não gosta. É a galera que está reclamando de você, não é a galera que fez a mudança. A galera que está fazendo a mudança, que pensa, não só que pensa dessa forma, senão que conseguir fazer a mudança aqui. Então, a dor que não vai virar, entendeu? Então, é muito mais uma questão de people do que outra coisa, né? E agora estamos de volta, né? De volta com uma nova mudança de paradigma. E aí, do exponencial agora para o infinito. E aí, eu estava falando de 4 pilares, né? Um pilar que é mudança de paradigma, né? Uma disrupção. Não é incremental, senão que é uma disrupção. A questão da disrupção tecnológica. Então, a gente está indo muito forte para no-code, para AI, muito forte para distribuído, né? Tecnologias distribuídas, muito mais forte do que o pessoal consegue admitir. Eu tô fazendo coisas com no-code muito fodas, muito rápido. Ou seja, a questão de disrupção de business models. Então, modelo de negócio, para mim, tudo está indo para Life as a Service. Estou chamando essa tendência de Life as a Service. Então, casa, como que eu quero casa? Não por metro quadrado, não vou comprar de uma construtora uma casa, eu vou comprar um serviço. Aí o ponto é, quem vai ser dono disso, né? Então, esse é um dos pontos que aí a gente precisa resolver com as DAOs e com essas coisas, né? Mas o ponto não, eu quero ser também dono, né? Mas eu quero as a service, né? Então, eu quero poder ter possibilidade de... E aí eu não preciso todo mundo comprar uma furadeira. Será que a gente pode ter uma furadeira aqui, nesse bairro? Será que a gente pode ter uma, sei lá, as a service, por exemplo? Tem uma empresa na China que se chama Haier, e esses caras estão com uma coisa louca. Modelos de gestão, disrupção na modelo de gestão. Eles, em 2013, eles demitiram uma empresa de fogão, tá? Fogão, geladeira, beleza? Não é Big Tech, não é TikTok, não é nada disso. Não é WeChat, é a galera da geladeira, do fogão, certo? O CEO é um budista, zen, né? Tipo assim, eles chamam filósofo, um CEO filósofo. O cara tem 80 mil funcionários, demitiu em 2013 13 mil gestores, colocou uma plataforma no meio, ou seja, contratos, igual que Bitcoin, uma plataforma no meio, relações, estruturar as relações através de contratos, e falou assim, foda-se, esquece hierarquia, esquece burocracia, esquece toda essa porra, o que a gente precisa agora é o seguinte, mudança radical da forma de se organizar para todo mundo ser um empreendedor. Então, agora a gente vai precisar todo mundo ser empreendedor, tipo microservices, sabe? E aí, eles criaram um conceito que chama E3O, Haier, Haier, eu não sei pronunciar, mas o ponto qual que é? Basicamente, eles criam um ambiente empreendedor e eles criaram 4 mil microenterprises. O que é uma microenterprise? Não é um squad de desenvolvimento de produto, é um business. Esse microenterprise tem lucro para contratar, para demitir, para estratégia, tem possibilidade de fazer spin-offs, tem possibilidade de fazer investimentos, e são microenterprises de até 16 pessoas. Ou seja, estamos dentro da lei de Dunbar, dentro dos números de Dunbar, estamos, digamos assim, respeitando as pessoas, começando a criar ambientes onde as pessoas se conhecem, alta confiança, onde o pessoal realmente são donos, porque não é só espírito de dono tipo startup, onde todo mundo é espírito de dono, tá? Mas não é dono, certo? Então, e aí onde realmente
você tem uma nave-mãe que tem pouca, basicamente tem uma brand, se chama Brand Ecosystem, é uma marca de ecossistema, e você começa a ter, na verdade, milhares de micro-enterprises que se juntam a partir de contratos de oportunidades. Então, uma comunidade que se junta, por exemplo, para desenvolver um novo notebook. Então, tem uma micro-enterprise de design, tem uma micro-enterprise de produção, tem uma micro-enterprise de vendas, e aí a galera se junta. Por quê? Porque normalmente o cara do helpdesk, tá? Do suporte, tá? O cara de suporte vai ir na casa do cara, conversar com o cara e ver qual o problema que o cara tem. Porque todo problema, o que é? Uma oportunidade. E aí, por exemplo, eles mostram de um cara indo lá de suporte, indo lá, olhando coisa e falando assim, entendi, entendi. Então, você não é um problema. Você está mostrando pra gente que esse notebook não suporta jogos. O que você faz? Entendi. Posso passar um tempo contigo? Posso conversar contigo? Posso não sei o quê? Aí ele volta, sim, o cara de suporte, beleza? E aí o que acontece? Esse cara cria uma nova oportunidade. Galera, temos uma nova oportunidade aqui. A gente pode fazer esse projeto, não sei o quê, aí o pessoal avalia volumetria, o tamanho da oportunidade, como que é, qual investimento que precisa, qual não sei o quê, e aí customer driven, sim, pelo cliente e pelo cara de suporte, sim, que descobriu essa oportunidade, eles provavelmente fazem uma nova spin-off, ou fazem uma nova oportunidade, ou juntam alguma coisa, e aí a partir disso cria uma nova oportunidade de negócio. Ou seja, concorre com isso. Imagina, no meio disso tem o quê? Uma plataforma tokenizada. Fudeu, total. Esses caras estão crescendo desde 2013 para aqui a 20% ao ano. É um mercado muito, muito, muito complexo. O que esses caras fizeram? Compraram a maior empresa de eletrodomésticos da Rússia, a maior empresa de eletrodomésticos da Alemanha, ou seja, da Europa, e a GE Appliance, dos Estados Unidos. Os caras estão comendo todo mundo. E todo mundo que está dentro desse lugar, basicamente são dois princípios. Zero distance, e o segundo zero distance, ou seja, zero distância para o cliente. E a outra coisa é todo mundo empreendedor. Acabou. Então, esse basicamente, aí o que a gente está fazendo? Olhando para esses modelos de negócio, e aí Life as a Service é justamente o que é. Cara, e se o notebook não fosse comprado? E se o notebook fosse as a service? E se quem projeta o notebook já tivesse pensando que esse notebook não precisa ser feito o design para ele ficar fudido daqui a 2 anos. Como que chama isso daí? Obsolescência, né? Obsolescência programada. Porque, óbvio, se eu sou uma fábrica e meu modelo de negócio é extrair, processar, e você precisa consumir e depois jogar fora, vai, tipo assim, eu preciso obsolescer meus produtos. Se é muito bom meu produto, eu estou me punindo. Agora, e se, o que eles fizeram? Geladeira, todo home, smart home, geladeira, toda essa porra, em vez de você comprar, eles encontraram formas de conseguir um stream de receita de $3, $5 por semana. Porque aí tem câmera, tem isso, não sei o quê, e aí conecta com o leiteiro, conecta com o verduleiro, conecta com não sei o quê. Então, você começa a optimizar não mais produção industrial, senão você começa a optimizar vida. Você começa, obviamente, que não é consumo, você passa a ter... E aí eles basicamente estão seguindo essa história, e eu acredito que isso vai se espalhar para tudo, desde saúde. Imagina a saúde concorrendo com isso, cara. A gente tem Birdsell, né? A gente tem... Cara, eu ia até perguntar a relação disso com o Tio, com essa galera toda, assim. Eles têm... com o Lalu lá e organizações Tio... Eu acho que a galera do Tio, eu acho que sim, eles conectam. São diferentes comunidades, né? Então, você vai ter, por exemplo, a Target Tio, o pessoal da Bolsa, etc. São diferentes comunidades porque a gente se especializa em quem nos paga, né? Então, se quem me paga um corporativo, eu vou fazer e especializar todo o meu modelo para o corporativo, né? Se quem me paga é quem está nessas tendências novas, eu vou me especializar para isso. Então, a Boundaryless, eles são os caras que estão justamente com esses modelos, e o pessoal, igual que a Toyota, eles têm um instituto e eles estão colocando os modelos para fora. E aí a gente falou justamente sobre Life as a Service, a questão de optimizar vida, né? Porque aí você começa a ter o quê? Carros.
carros elétricos. Daqui a pouquinho, o que a gente vai ter? Carros elétricos, autodirigidos, provavelmente. E aí, não mais, digamos assim, vai haver compra, senão que você vai ter frotas, né? Agora, qual que é minha aposta? A minha aposta é fazer isso distribuído com ownership distribuído, não que seja centralizado, sabe? Então, para mim, é justamente modelos de ecossistemas distribuídos que permitem ter toda essa tecnologia, ter toda essa bagunça para justamente fazer essa história, mas sem centralizar o ownership desses ativos, né? Ou seja, o capital é bem-vindo, mas não é o único dono, né? Então, acho que esse é o ponto. Ou seja, o capital, ele é necessário, ele é super bem-vindo, mas a sensação que eu tenho é que se só tiver capital e não tiver no feedback loop uma stakeholder economy, ou seja, uma economia de stakeholders, sim? Onde a gente tem um ownership mais equilibrado, né? Onde realmente as diferentes carinhas felizes do ecossistema sejam realmente vistas e medidas mesmo, e realmente possam influenciar no processo, realmente a gente vai continuar tendo problemas, na verdade. Então, um pouco isso. E eu sinto que estamos indo para aí, ou seja, tem uma briga, obviamente, porque a cada tanto que dá essas coisas, dá umas brigas, né? Mas eu sinto que é mais o processo da turbulência antes da disrupção e a mudança, né? É os taxistas tacando fogo nos Uber, entendeu? Mas depois passa e tudo bem, faz parte, né? O que eu sinto é que agora o que realmente vai ser muito mais eficiente é o distribuído do que o centralizado. Sim, então, vai ter um mix. Isso que eu acredito. Sim, até aumento de população, cada vez as pessoas estão mais conectadas, não tem como a gente fugir de distribuir, né? A gente sair desse mundo só, né, mais tribal que a gente sempre viveu para um mundo mais, né, de autônomo. Se você né, for estudar, é a questão essa do processo da comunicação, né? Sim. Se a comunicação é em rede, a sociedade é em rede. Se a comunicação é hierárquica, a sociedade é hierárquica. Sim. Já não temos mais uma sociedade hierárquica. Então, acho que Marshall McLuhan, né, o pessoal, o Pierre Levy, falam sobre essa questão da mídia, né, como a mídia influencia a sociedade como um todo, né, as disrupções, né. Exato. A imprensa, depois o rádio, televisão, internet, agora a gente está numa outra coisa que a gente nem sabe ainda direito. Exatamente. E aí, assim, a futurologia toda, na verdade, volta para, né, fui lá para 2030 e agora voltei para 2022 e aí a gente começou a fazer uns cases, ou seja, mexi na minha cabeça, porque eu fiz primeiro a minha agora, né? Agora estou walking, né? Walk the talk, né? Então, beleza, fiz de mim, deixa eu ver se eu consigo, então, viver desde esse mindset. E aí fiz basicamente dois protótipos com 2 startups, e aí fiz um desafio para elas, muito simples. A gente avaliou se esses caras tinham fit, né? Porque são empreendedores que estão muito focados em propósito, são empreendedores que já estão nesse processo de jornada de consciência, então não é qualquer business, não é qualquer, digamos assim, é uma galera que já está predisposta nisso, que não encaixa no ecossistema de startups tradicional. Ele provavelmente esteja, mas ele é um cisne, sabe, no meio dos patos. Então ele não se encaixa. E aí a gente está olhando para alguns fundos e para algumas pessoas que têm esses tipos de startups na verdade, o que a gente está olhando é como a gente acelera o processo dessa galera. E a gente fez esse desafio. Em 3 meses vamos sair, então, fiz um desafio específico, né, para 2 startups, uma startup aí já como advisor, justamente me colocando aí em teste, e aí fazendo justamente esse desafio. Vamos multiplicar em 3 meses 5 vezes o valor do valuation. E aí a gente conseguiu. Por quê? Porque justamente é uma outra forma ou seja, o que a gente fez foi mudar o topping, né? Ou seja, o que a gente fez é mudar o molho da salada, não é que muda a estrutura da coisa. A gente muda, na verdade, algumas coisas, posicionamento, narrativa, algumas questões tecnológicas, algumas questões estruturais internas e tudo, e de repente, do nada, você tem pessoas que antes estavam limitadas a pensar de uma forma e limitar o business dessa forma, a pessoas começando a funcionar em outro modelo e aí, obviamente, oportunidades começando a ser conectadas. Então, tipo assim, a gente em 3 meses a gente conseguiu fechar negócios assim com maiores empresas de bebidas e várias coisas, justamente porque a gente
conseguiu dar uma mudança no paradigma e no modelo, e do nada, de repente, a empresa, em 3 meses, a gente conseguiu fazer um aumento de valuation de 5 milhões para 30. Legal. Isso Essa foi a 4H? Essa foi a 4H, 4 hábitos, isso. E nessa empresa, nessas duas, basicamente, eu estou atuando como advisor. Estou basicamente como advisor, como sócio, e são os meus 2 pilotos desse ano, 2022, para validar na prática se eu estou ficando louco ou se de fato, né, a coisa funciona, né? Porque a gente nunca sabemos se a coisa quão longe da realidade a gente está, né? O Steve Blank fala isso, né? Você saber se você tá louco. Isso, exatamente. Você tá alucinando ou você é um gênio, a linha é muito... É muito tênue, né? Se você consegue voltar para a Terra e realmente fazer que essas ideias se validem com números, digamos assim, ou seja, beleza, então, por conta disso, a gente conseguiu fazer isso. Então, e agora, basicamente, o que a gente está fazendo é olhando isso para startups, então, pegar startups e tornar infinitas, olhar para corporações, certo? Então, como que a gente pode fazer para pegar essas corporações que têm interesse em entrar nesses modelos e construir ecossistemas infinitos, e também olhar para ecossistemas de inovação local e olhar justamente para como a gente pode tanto olhar para essa questão do infinito, ou seja, aqueles pouquinhos cisnes que talvez estejam perdidos aí nas regiões que de repente não são entendidos, o pessoal não entende muito bem, as incubadoras não conseguem entender a galera, e também para, obviamente, acelerar, né, o do linear para o exponencial também, ou seja, ajudar a galera que está nessa jornada do linear para o exponencial, muito mais com esse processo rápido de mudança de mindset. E, obviamente, trabalhando com essa galera para puxar o mais rápido possível para o infinito, porque eu sinto que, assim, essa mudança parece muito utópica, mas, cara, os números fecham, faz todo sentido. Eu acho que tá todo mundo... Sabe quando chegou o momento? E aí, quem estava há 15 anos falando sobre isso, ainda não acredita? E está ainda falando, não, mas eles, não sei o que, eu falei assim, acorda, já foi isso aí, já tem dinheiro, tem tudo, tá tudo pronto, tá tudo bem, bora fazer, cacete. Não, mas é que... Não, cara, já foi, tá tudo aqui. E tem bora dinheiro, fazer né, tem dinheiro. É aquilo, é uma mudança de fase, né? Então, quando muda de fase, o gelo não congela, tipo, ele congela de uma vez, cara. Mudou a fase, pronto. De um ano para outro, muda tudo. Você sabe, né? Imagina o seguinte, o maior fundo do mundo, BlackRock, este ano, em março, se não me engano, mandou uma carta para os 500 CEOs falando sobre a mudança do ESG. Por quê? Porque o dinheiro tem 75 trilhões de dólares saindo de uma geração para outra até 2027. Isso significa que essa nova geração, grande parte dessa geração quer multiplicar o dinheiro sem ser parte do problema, sendo parte da solução. Então, é dinheiro com nova qualidade. Não é só dinheiro multiplicar por dinheiro, é dinheiro multiplicar, provavelmente, em uma direção de regeneração, de forma sustentável, porque senão o joguinho acaba. Então, não é interessante. E aí, o que está acontecendo? O que a gente vai ver a partir de 2023? Todas essas coisas sendo colocadas para fora. Então, o orçamento de muitas empresas vai começar a se refletir isso daí, porque é assim que funciona a coisa, né? Cascateia e aí vai. Aí todo mundo vira ágil. Aí todo mundo vira não sei o quê. Aí, bom, todo mundo vira enfim. Vamos ver se as cabeças mudam junto, né? Pô, a gente tá encaminhando pro fim, já tá falando há bastante tempo. Já, né? E o papo tá bom demais, né? Mas a gente... O que vocês acharam? Fez sentido? Não, primeiro eu queria que você fizesse aí, ó. Já que a gente tá falando de, né, futuro 2030, assim, pra fechar aqui, essa sua recomendação final pra galera que tá ouvindo, assim, cara, que caminho, pra onde vamos, né? Como é que a gente faz pra ir junto? Como é que a gente faz pra entrar nessa onda aí? O que você dá de recomendação pra galera pra tá seguindo esse caminho do infinito, esse caminho, né, de sair dos ecosystems pros ecosystems? O que a gente faz? Então, uma coisa que é interessante é olhar para a nossa relação com culpa e blaming, ou seja, culpar, né?
E essa questão para mim é muito forte essa questão de mindfulness, essa questão do presente, de realmente começar a desenvolver essa capacidade de metacognição, de meta-observação, de a gente poder se desidentificar dos pensamentos e dos sentimentos, porque aí, a partir disso, a gente começa a encontrar padrões que a gente não percebe, e aí a gente consegue começar não é para todo mundo isso daí, muita gente vai receber os sistemas já prontos, mas para aqueles que estão mais, né, que querem ser builders desse futuro, os builders do futuro, quem quer co-criar esse futuro, de alguma forma precisa trabalhar nessa questão de expansão de consciência. Eu acho que isso é fundamental. Eu talvez esteja equivocado, mas eu acho que é premissa, porque é muita mudança. E aí é muita mudança generacional. Tem muitas questões de escassez muito antigas, certo? E aí mudar a relação com o futuro. Eu percebi que eu fiz uma mudança muito grande sobre o meu olhar sobre o futuro. Minha relação sobre o futuro não é o futuro. Normalmente para as pessoas o futuro não é agora, certo? O futuro é depois. E aí a relação que você tem que fazer o futuro é agora, certo? E neste momento eu estou decidindo futuros. Eu estou tomando decisões no presente, e essas decisões do presente olhando para o futuro ou repetindo o passado. Aí que você precisa ter mindfulness justamente para entender se você está repetindo passados, porque o único que a gente tem é presente. Então, se a gente estiver vigilante nesse sentido e trabalhando a partir de uma frequência mais tranquila, né, de um lugar mais inclusivo, menos blaming, etc., aí eu vou conseguir provavelmente transcender tanto essa questão da dualidade, vou conseguir, em vez de ficar tanto na dualidade, vou conseguir provavelmente encontrar uma terceira opção, um ganha-ganha. E isso é uma coisa super rara, construir soluções ganha-ganha hoje e amanhã, ou seja, como construir? Só realmente a partir de um estado de presença alto, porque normalmente a gente entra, não, eu estou certo, você está errado, você está certo, você está errado, e aí daqui a pouquinho faz perguntas como essa que não tem sentido, tá, quando você entrega, né? E aí fala assim, cara, não tem sentido, né? Não faz sentido essa pergunta, e aí precisa de confiança, certo? Precisa de vulnerabilidade, precisa de uma série de questões para a gente poder trabalhar em soluções ganha-ganha a partir desse lugar. Então, relação com o futuro. A outra coisa super importante é a questão de poder pensar ideal. Então, é muito difícil você ver alguém imaginando, falar assim, cara, e se fosse 3 cliques? Tudo isso daqui, que não sei o que, você precisa de apps, se você, e o fluxo do lixo, e não sei o que, e se fosse o ideal, o que seria? Normalmente a gente não pensa no ideal. Então a gente sempre está construindo coisas incrementais a partir do paradigma anterior, ou seja, nunca, esse é o Agile Fake, ou seja, nunca vou conseguir ter um sistema que funcione da forma correta porque eu não me desconectei da lógica antiga. Eu estou fazendo uma mudança de paradigma de forma incremental. Aí tu diz, cara, você está enxugando gelo. E aí, então, do ideal, se conecta com o ideal, e isso gera emoções, porque a gente não está acostumado a trabalhar com o ideal, sim? Tipo assim, quando o Elon Musk fala, vamos para Marte, cara, mas é impossível. Pronto, o ideal é impossível. Para a maior parte das pessoas, o ideal é impossível. O ideal é utópico. E aí, depois a outra coisa é trabalhar backwards, sim? Então, trabalhar de trás para frente. Então, desde o ideal em 2030, ok, preciso 80 milhões de toneladas de lixo processado, não sei o quê. Tá, como que eu faço isso daí? É muito simples, né? Hoje, tu pega uma empresa e tu desvia do aterro 100% do lixo. Uma empresa. E aí, agora é só repetir para todos. Pronto, até 2030, você repete para todos e pronto. Entendeu? Não é, mas e aí, não vai mudar? Não, faz uma direito, modelo econômico viável, muda. Aí a gente faz algumas brincadeiras, né? A gente tem entendemos alguns truques, né? De como inverter a polaridade. Fazer o bem ganhando dinheiro, não perdendo dinheiro, né? O pessoal fala, vou te castigar, que você não fez a cama direito, então vou te castigar. Cara, assim não vai ser legal, o pessoal não vai querer essa brincadeira. Agora, e se a gente incentiva com dinheiro, que é uma coisa que funciona, o comportamento correto? Será que funciona? Cara, não tem jeito, é batata. Mas aí não vai fazer por dinheiro, a gente quer que todo mundo faça por amor. Fala assim, então, aí vai ser mais difícil. Né? Eu acho que Então, é mais difícil. Quem faz esse amor pragmático, entendeu?
porque às vezes os visionários e os early adopters e os transformadores, os agentes de transformação, precisam entender que não precisa mudar 100% das pessoas, precisa mudar aqueles pequena porcentagem de pessoas, normalmente 1% da população ou menos, que criam os sistemas. E depois, se esse sistema funciona, ele se espalha, certo? Então, acho que esse é um pouco a história. Eu acho que esse seria, talvez, a história. E aí, ano que vem, em 2023, vamos estar olhando para oportunidades, né, justamente de como, até 2030, acelerar ao máximo essa questão da economia infinita. E, obviamente, a gente vai estar olhando para potenciais parceiros e parcerias. A gente só trabalha com parceiros e parcerias, a gente não é uma empresa, é um ecossistema. Então, na verdade, seria um prazer enorme que a gente pudesse fazer projetos juntos com a Thaler, por exemplo, e a gente pudesse trabalhar justamente em prol dessa economia, ganhar dinheiro, se divertir e realmente estar muito mais tranquilo, porque a gente sabe que a gente está contribuindo para um puto propósito e fazendo tecnologia do caralho e aquela coisa toda, sabe? Então é um pouco essa vibe que a gente faz, que a gente tem no Infinity Labs. E eu acho que esse é o recado. Muito bom, já estamos juntos, cara, vamos conversando. Boa. E, brigadão, cara, brigadão pela aula, né? Foi muito legal conhecer a tua história, foi muito legal, eu não conhecia a tua história inteira, então, foi muito interessante conhecer isso e acho que muita coisa para pensar aqui. Então, pessoal que ouviu, segue o Juan lá. Pô, onde é que você tá? No Instagram, Twitter, o que mais? Insta e LinkedIn. No LinkedIn. No Insta, como Juan vai ter o linkzinho aqui no episódio, né? Mas, então tá, brigadão. Valeu aí, Sebas, também. Valeu. O último episódio do ano ficou maior do que o normal, mas aí valeu a pena. Com certeza. Nosso papo muito interessante. Acho que vai nos deixar pensando nesse recesso, né, para começar o ano, tá pensando no ideal, né, saindo um pouquinho do tipo, não, mas o ideal é o ideal, né, então vamos imaginar que o ideal é possível, o que a gente poderia fazer? Futuros possíveis, desejados. Eu acho que uma coisa interessante é como fazer o 2023 em direção a um 2030 ideal. Ou seja, não é descolar da realidade. É como ganhar mais dinheiro em 2023 com o que a gente tem, né? Ou seja, com o que a gente tem olhando de forma diferente. Tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui. Só mudar o olhar. Um olhar abundante. Legal, cara. Muito bom, muito bom. Valeu, pessoal. Acessem o blog da Thaler também, tem muita coisa lá. Acessem nossas redes, sigam a gente aí no Spotify, no Twitter, temos também no Instagram. Sigam lá a gente e valeu e Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo e até ano que vem. Até ano que vem, obrigado. Né? Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.